quando Deus, Ele quer mexer com a gente, não é? É bom quando o Senhor está sacudindo a gente, porque é sinal que Ele está apostando na gente. Se Ele tivesse desistido de nós, Ele não estaria falando mais nada, não é? Então, se você ouvir alguma coisa e dá aquela dorzinha no estômago, assim, falar, ai Deus, é porque Ele aposta em você, tá bom? É porque Ele confia que a gente vai mudar. E hoje nós vamos falar sobre estações, e estações têm a ver com mudança. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes 3, que eu vou ler para você. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e de morrer. Há um tempo de plantar e de arrancar aquilo que plantou. Há um tempo de matar e um tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Há um tempo de chorar e de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de colher. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando eu leio essa passagem aqui, se a gente pudesse ficar só com aquele tempo bom, né? Tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de colher. Mas não, tem o tempo de rir, mas tem o de chorar. Não é? Tem o tempo de ganhar, mas tem o tempo de perder. E como é que a gente vive cada uma dessas fases? Certo? E é isso que eu quero falar aqui com você. Porque a vida da gente é feita de fases. As estações do ano, o ano é feito de estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Nossa vida é feita de um monte de fases. Você não viveu sempre do jeito que está hoje. Você já foi criança, né? Você já foi adolescente, jovem. E aí a gente vai mudando as fases da vida da gente, até você chegar aí na terceira idade. Tem gente que fala que é a melhor idade. Eu não sei se a gente pode ser tão otimista assim, né, gente? Mas a gente precisa acreditar que tem muitas coisas boas em cada uma dessas fases. E eu quero conversar com você sobre como que a gente vive essas fases. A primeira coisa que eu queria falar com você é que o fato da gente ter estações de ano e fases diferentes da vida, isso mostra que a vida é movimento. A vida se move o tempo todo. Então, essa história de zona de conforto, que a nossa mente fica procurando, não funciona. A gente tem que estar preparado para mudanças. Porque não tem jeito. A vida é movimento, Deus fez assim, e Ele nos colocou nesse lugar onde tem fases de vida, onde tem estações do ano, para que a gente se prepare para estar sempre em processo de transformação. Se você parar, você saiu do esquema que o próprio Deus criou. Está me entendendo? O próprio Senhor criou as coisas dessa forma para ter movimento, gente. E se a gente não quer passar de fase, a gente vai ter problemas. Cada estação e cada fase ela tem um comportamento próprio. Cada época da vida da gente, a gente tem uma atitude, um comportamento, uma forma de agir diferente da outra. Assim como nas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Se você no verão, você usar a roupa do inverno, você não vai suportar. Imagina você 40 graus do Rio de Janeiro, usando a roupa que você usa em julho, né? 8 graus. Você não suporta, vai ser desagradável demais. Se você está no inverno, 10 graus, e usando aquela roupinha fresquinha que você usa no verão de janeiro, você morre de frio. Então, cada fase da nossa vida tem situações, tem comportamentos específicos. E a gente precisa pensar se a gente está vivendo adequado para cada fase da nossa vida.
Se a gente está sabendo encaixar o nosso comportamento na fase atual da vida. Eu lembro de uma mãe que a filhinha dela queria sair com uma saia de lã. Rio de Janeiro, 1h da tarde, verãozão, e a menina queria vestir uma saia de lã. E a mãe explicou para ela, filho, não tem jeito, filha, não dá, você vai morrer de calor da fora, a gente vai andar na rua, nós não vamos para o shopping, nós não vamos para entrar em lugar nenhum, a gente vai fazer compra, a gente vai para a rua. E eu não posso deixar você ir. A menina espirraçou, mas fez tanta confusão. A mãe parou, explicou tudo. Ela não quis entender, a mãe dela falou assim, olha, você está querendo aprender da pior maneira possível. E eu vou deixar, não tem outro jeito, né? Veste a saia. Mas entenda o seguinte, você vai querer tirar ela e eu não vou voltar para casa. Você está ciente do que eu estou te falando? Mãe, você vai suportar um calor de 40 graus lá fora com essa saia? Vou. Você garante? Garanto. Não deu meia hora, a menina queria voltar para casa. Mãe, eu estou desesperada de calor. Mãe, essa saia está esquentando. Pois é, filha, você aprendeu do jeito mais difícil. Eu tentei do mais fácil. Se você usa atitudes de uma situação numa outra que não é apropriada, o que pode acontecer, querido? Vai ter um desequilíbrio muito grande. É o desequilíbrio que acontece na vida de muitas pessoas que têm comportamentos que não é apropriado. Tem muitas mulheres, por exemplo, que não tiveram adolescência. Aí quando as filhas são adolescentes, ela quer competir junto com a filha, ela quer se vestir como adolescente, ela quer conquistar os amiguinhos da filha, certo? Ela quer viver do jeito que a filha vive, porque ela está com raiva, porque a filha está vivendo a adolescência, mas ela não viveu. Passou, querida. Já foi a adolescência. Agora tem coisas nessa fase da sua vida que você pode viver. Não precisa tentar competir com quem está na fase certa. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui? A gente tem comportamentos que são apropriados para cada situação da vida da gente. E a gente tem que entender isso. Outra coisa que a mudança de fase e mudança de estação ensina para nós é que nada dura para sempre. Certo? Tudo na vida passa. Tempo ruim passa. Quem está vivendo algum tempo difícil aqui? Quem está vivendo um momento desafiador aí na vida? Eu imaginava que era todo mundo. Porque, na verdade, querido, não tem uma fase da vida da gente que não tem um desafio. Toda fase da vida tem um desafio. Certo? Eu nunca vivi uma fase sem desafio. Se você viveu, que bom, glória a Deus por causa disso. Mas eu nunca vivi. Mas nada dura para sempre. A gente muda de desafio. Aquele acaba, certo? Você tem um desafio quando seu filho é pequeno. Você tem um desafio quando ele é adolescente. Você tem um desafio quando ele está namorando. Você tem um desafio depois que ele casa. Não é assim? Fora os outros desafios da sua vida. Desafios no seu casamento. Desafios na sua profissão. A gente tem desafios em cada situação. Mas os desafios passam. Só que a gente tem a sensação que eles são eternos. Na hora que você está passando o desafio, você acha que não vai ter passagem. Você acha que vai ficar ali e nunca mais vai sair. Vai sair, ele passa. Então aguenta firme, porque esse desafio vai passar. Aí você pode perguntar para mim assim, ué, Elizabeth, então está acontecendo alguma coisa errada comigo, porque 30 anos eu estou vendo o mesmo desafio. Então tem alguma coisa errada, querido. Porque se a gente vive muitos anos o mesmo desafio, a gente tem que se perguntar qual é o meu comportamento durante esse tempo para estar vivendo o mesmo desafio. Será que eu não precisava ter mudado de atitude? Será que você não tinha outra coisa para fazer durante esse tempo e você ficou fazendo a mesma coisa e o desafio nunca saiu? Talvez a responsabilidade seja sua porque você não mudou. Às vezes a gente fica no mesmo percurso, no mesmo desafio por muitos anos, porque a gente não troca de atitude. Mas normalmente, se você está passando fases da sua vida, os desafios, eles vão passar. Agora, aqui no texto diz que há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Depois a gente tem outro tempo de chorar e outro tempo de rir.
vai mudando assim, certo? Você não passa, você não vive 100 anos, 50 anos eu estou chorando, 50 anos eu estou rindo. Você tem momentos de alegria, depois um momento de tristeza, depois volta momentos de alegria. Agora, a questão é que momentos de alegria também passam. O momento de dor vai passar, mas o de alegria vai passar também. O que você está fazendo com o seu momento de alegria? Alguém tem alguma coisa aqui que você possa dizer que você se alegra? Quem tem alguma coisa para se alegrar na vida aqui? Tem, gente? Que ótimo. Porque você sabe o que acontece quando a gente tem desafio? A gente não olha para a alegria, a gente só olha para o desafio. Você foca nele como se não existisse mais nada de bom na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. O desafio vai passar. Mas a alegria também vai. E você deixou de viver o momento alegre da sua vida. Se você não parar para pensar em quantas coisas boas estão acontecendo hoje com você, elas vão passar. E um dia você vai olhar para trás e vai falar assim, naquele tempo tinha isso, não tinha aquilo. E eu deixei passar essa estação na minha vida. Não dá para você esperar um tempo onde só tem coisas boas e outro tempo onde só tem coisa ruim. Em todo tempo tem coisas boas e coisas ruins. Mas eu vou focar onde? Você resolve as coisas difíceis, mas você aproveita as coisas boas. Está me entendendo, amada? Eu não posso deixar tudo passar da minha estação sem viver. Eu tenho que viver os tempos difíceis, porque eles me ensinam muito. Os tempos de desafios fazem a gente crescer. E os tempos de alegria fazem ter refrigério, para a gente ter força para encarar os desafios. Então a gente precisa viver tudo que a gente tem. Outra coisa que as estações nos ensinam é que cada estação, cada fase da vida tem ganhos e tem perdas. A gente só quer o ganho e não quer a perda. Há um tempo de ganhar e há um tempo de perder. Certo? A gente não quer perder, a gente só quer ganhar. Aí quando é o tempo de perder, você fica amargurada, fica triste, acha que a sua vida é infeliz, porque você não quer contar com a perda. A Bíblia diz, há um tempo de perder, então vamos vivenciar esse tempo. Vamos saber aprender a perder. Porque cada fase da vida, quando você deixou de ser criança, você perdeu muita coisa da infância, mas ganhou da adolescência. Quando deixou de ser adolescente, você perdeu coisas, mas ganhou de maturidade. Não dá para ficar agarrado só nos ganhos e ficar aborrecido com as perdas. Gente, quando a gente passa por perdas, quando alguma coisa sai da vida da gente, a gente tende a querer agarrar aquilo que era para sair mesmo. No outono, as árvores deixam as folhas caírem. O que seria se as árvores prendessem as folhas e não deixassem as folhas caírem? O processo não andava. Concordam? Não ia ter processo. As árvores deixam as folhas caírem. Tem uma coisa difícil para a mulher deixar cair? É os filhos. Tem um momento que os filhos vão da vida da gente. Como as árvores liberam as folhas, a gente precisa liberar os filhos. E tem mãe que tem uma dificuldade absurda para liberar o filho. Tem mãe que, quando o filho nasce, ela pensa, agora eu tenho um amor para sempre. Tem mãe que troca o marido pelo filho, ela esquece que ela tem marido. Aquele homem virou uma mesinha de canto na vida dela. Ela conquistou com afeto, ela deu alegria para ele, nasceu filha como se ele não existisse, ele só vai pagar as contas. Não é? Você substituiu e colocou aquele filho. Aí como você colocou aquele filho para cobrir um vazio da sua vida, o que vai acontecer? Você não quer deixar ele sair. Aí você prende. E tem muitas mães que fazem dos filhos eterno dependente dela, não deixa filho crescer, não ensina filho para ele ser maduro e adulto, faz do filho dependente, dá tudo na mão, faz tudo que ele quer, paparica o tempo todo. Por quê? Porque você faz isso tudo para ele precisar de você, porque você sente a necessidade de ser útil.
Amiga, mãe que faz tudo certo é a mãe que depois passa a ser inútil. A mãe que tem que ser útil a vida inteira, ela trabalhou errado. Ela trabalhou a favor dela, não a favor do filho. E essa mãe que cria o filho para ser dela, que é uma árvore que não deixa as folhas caírem, essa mãe, quando o filho casa, ela vai atrás dele. Aí vai perturbar a vida da nora. Aí ela vai competir com essa nora. Isso se esse filho crescer. Porque mãe que paparica demais filho não cresce. Eu conheço adolescente de 55 anos dentro de casa. Tá? Adolescente, porque mãe foi árvore que não deixou folha cair. Gente, a gente tem uma missão na vida. Cumprir cada coisa da nossa fase de vida. Você é mãe para cada fase fazer uma determinada coisa. Você não pode ser a mãe de um filho de 5 anos do mesmo jeito quando ele tiver 15. Quando ele tiver 20, de outro jeito. Quando ele tiver 30, querida, acabou a missão. Acontece que quando o filho, a mãe que não consegue deixar a folhinha da árvore cair e seguir, passar por outro processo, o que essa mãe faz? Essa mãe segura esse filho. Quando esse filho casa, ela se intromete na vida dele. Aí ela vai dar ordem na casa do filho. Ela vai implicar com aquela nora. Ela vai competir com aquela nora. Ela vai colocar o filho dela numa situação para ver do lado de quem ele vai ficar. Se é daquelazinha que ele conhece há pouco tempo. Ou de sou eu que carreguei ele 9 meses na barriga. Aí você começa a contar cada vez que você ficou acordada de noite. Você conta cada vez que levou ele para o hospital. Você vai cobrar tudo que você fez. Deixa a folha cair, querido. O processo tem que andar. Porque quando você faz isso e não deixa o processo andar, você pensa que está amando o teu filho. Você está amando você. Ele não. Porque eu conheço um bocado de mãe que faz do filho um bibelô para que aquele filho nunca amadureça e nunca cresça. É para quem isso? É para ela. Não é para esse filho. A gente tem que preparar filhos para mudarem de fase, mas a gente precisa mudar de fase também.